Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje eu trouxe para vocês o tema Petra, a lei de causa e efeito e a vitória da evolução. No caso, nós vamos falar sobre o que aconteceu historicamente dentro desta bela cidade que é Petra, que é hoje considerada, na eleição que foi feita para isso, juntamente com o nosso Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Evidentemente, ela é antiga, né? Mas escolhida agora, modernamente, como uma das maravilhas do mundo. E há muito que estudar em termos de lei de causa e efeito e as vitórias sobre ela, segundo o que as escrituras falam do que aconteceu nessa cidade. Vai ser um misto de ensinamento e de passeio também, porque nós vamos mostrar as fotos para vocês de todo o desenrolar da história de causa e efeito e as ligações com a cidade de Petra. Assim, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Tudo começa na história de Petra, né? Que é o encontro dos povos dos livros. Ou melhor, o encontro entre o judaísmo, o cristianismo e o Corão, os muçulmanos. Tudo começa quando Deus, leia-se Deus, o espírito protetor do nosso planeta, Yahvé, que nada mais é do que Jesus, convoca na cidade de Ur a família de Abraão, que antes se chamava Abrão. Ur fica lá na Caldeia, lá onde hoje nós temos o Iraque, que infelizmente está uma região toda bombardeada. Infelizmente, na origem dos 3 grandes povos dos livros sagrados, né, nós temos ainda tanta destruição. Ali começa o convite para que Abraão funde e passa a ser o pai Abraão, o pai das multidões dessas 3 grandes religiões. E judaísmo, cristianismo e os muçulmanos. Eles saem de Ur, da Caldeia, vão para Padan Aram, que fica na Turquia, e de lá sai esse povo para a chamada Terra Prometida, a terra que jorraria leite e mel, que no caso é Israel. E Abraão tem com a escrava Agar, que era escrava da sua esposa Sara, ele tem um filho, que é o Ismael, que é o nosso anjo Ismael. Evidentemente, Sara não podia ter filho, e ela então doa a escrava para que o seu marido a fecundasse. Evidentemente, como a escrava é propriedade do senhor, no caso da senhora, né, o fruto dela também seria propriedade dela. Então é como se estivesse dizendo, Ismael também é filho de Sara. Mais tarde, o Senhor vai aparecer para Abraão e vai dizer que ele vai ter um filho próprio com a sua esposa, com Sara. Sara até não acredita, porque ela já era avançada em idade, já tinha mais de 80 anos. Mas são coisas divinas que nós não vamos aqui tentar explicar. Então, a Sara até ouviu o Senhor falar isso para Abraão e riu, achou engraçado, né? E porque ela riu, o Senhor disse que ela não deveria rir, né? Porque era a voz da sabedoria. E imediatamente ela fica grávida e nasce o filho, que é Isaque. A palavra Isaque quer dizer sorriso, né? É muita alegria para os pais. Abraão já na faixa dos seus 90 anos, o Sara na faixa dos 80 e tendo um filho. Por isso o nome dele, Isaque, sorriso. De Isaque vai nascer os gêmeos Esaú e Jacó. A vida
adiantou também o processo, e eles já vieram os dois como gêmeos. E aí já começa a lei de causa e efeito, de forma clara funcionando. Porque na barriga da mãe, ou da mãe, no caso a esposa de Isaac, que é Rebeca, os dois já brigavam dentro da barriga. Um dava pernada no outro. E o que acontece, que o primeiro a botar a mãozinha para o lado de fora, na hora do parto, foi Jacó. Tanto que ele ganhou uma fitinha, né, para ser o primeiro. Mas na hora, o Esaú deu-lhe uma puxada nele, né, e o Isaac tentou sair. E aí, o Jacó, o Esaú tentou sair, aí ficou naquela briga lá dentro e tal. Por isso o nome Jacó, que é aquele que pega pelo calcanhar. Tá certo? Mas aí, no caso, nasceu Jacó e Esaú primeiro. Logo, Esaú é que tinha a primogenitura. Mas apesar de serem gêmeos, os dois não se davam e biologicamente eram diferentes. Porque Esaú era vermelhão e era peludo e forte. O Jacó era minhonzinho. Por isso que Esaú era o filho do pai. Né? E o Jacó era o filhinho da mamãe, porque ele era fraquinho. E aí começa as desavenças entre eles. É muito interessante que isso vai durar a vida toda. Um dia Esaú estava caçando. Ele adorava caçar. E quando ele foi lá caçar, ele chega com muita fome. E o irmão tinha feito uma lentilha, que com os temperos fica avermelhada, a cor avermelhada do prato. E aí, no caso, ele disse que estava com fome para dar comida para ele. E o irmão disse que não. Eu não se entendi. E aí começa aquela discussão e tal. Naquela época, ganhava herança o primogênito. Só o primogênito que tinha herança. Então, o Jacó falou para ele, já que você nasceu primeiro, você que é o primogênito, você que tem herança e está com fome, então me cede a sua herança. Puxa, por causa de um prato de comida. Mas o sujeito, o Esaú, era muito assim materialista, né? Muito material, muito carnal, e ele com muita fome nem pensou direito, e na mesma hora aceitou. Trocou a herança dele por causa de um prato de comida. E como a comida era vermelha, daí a palavra Edom, ele ficou conhecido como Edom, o vermelho. E já a pele dele já era assim também, ele era mais avermelhado. Então ele ficou conhecido como Edom, o vermelho, ou melhor, o edonista. Os edonistas, que depois vai gerar um povo, que nós vamos ver. Mais tarde, é muito interessante que a mãe escuta que o Isaac, já velhinho e cego, ia dar a bênção final. A bênção é mais do que a herança, ia dar os direitos totais de tudo, não só de bens materiais, mas também das bênçãos espirituais que ia marcar o destino de todos eles. E ele então pede para o seu filho Esaú fazer uma caça e trazer esta caça, preparar um guisado para ele comer. E depois ele iria dar a bênção. A mãe escuta isso, a Rebeca, e a mãe adorava, era o Jacó. A mãe então combina, Jacó, faz o seguinte, por enquanto que seu irmão vai caçar, você pega uma ovelha rápido aí, faz um preparado do tipo que o seu pai gosta, e aí o seu pai, como tá cego, vai te dar a bênção. Ele disse, não, mas eu vou ser desmascarado, porque ele vai falar comigo, e na hora que ele falar comigo, ele vai querer me tocar. Eu mesmo dizendo que eu sou Esaú, ele vai querer me tocar, e ele vai ver que eu não tenho pelo. A mãe, pode deixar que eu arrumo tudo. Ele preparou o guisado, levou para o pai, e a mãe botou a pele de lã, tudo na mão, nos braços, tudo nele. Aí quando ele falou, ele disse, essa voz parece do Jacó. O pai pensou, ele falou, não, é o Esaú, deixa eu ver passar a mão em você. E quando viu aquele tudo peludo, ele falou, realmente é o meu filho, Esaú. E deu a bênção para ele. O nome disso é astúcia, não é isso? Quando o Esaú chega e vai preparar comida para o pai vê, porque o Esaú diz, ele falou, não, eu já comi, eu já fez. Aí o Esaú diz, não, é agora que eu estou trazendo a caça. Fui enganado. E ele, então, pergunta ao pai, você não pode dar uma bênção também para mim? O pai diz, não, a regra é assim, eu já dei a bênção toda para o Jacó. Aí ele falou assim, então eu tenho que
dar um fim a isso. E como que nós vamos dar um fim a isso? Logo o pai ficou doente, o pai ficou muito mal, o pai morreu e ele mesmo dizia: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. E a mãe ouviu isso e falou: vai embora, meu filho, sai daqui, vai lá para as terras do seu tio em Padã Arã, vai para lá, e lá, com o passar do tempo, o seu irmão vai esquecer, porque mesmo assim, o homem da força, ele acaba esquecendo, o da astúcia, o da inteligência que guarda. Não é isso? Então, vai para lá que seu irmão acaba esquecendo. E ele foi lá para a terra do seu tio chamado Labão. E quando ele chegou lá, ele ficou apaixonado por uma mulher, que era Raquel. Aí o tio falou assim para ele: ó, eu te dou a prima Raquel para você casar, mas a coisa nem é assim fácil, você tem que trabalhar 7 anos para mim, eu te dou a Raquel. Sempre tem um mais esperto que ele, tá certo? Aí ele trabalhou 7 anos para ficar com Raquel. Trabalhou. Quando ele casou, que teve a festa, tomaram vinho e tal, e que ele foi para a barraca, e aí passou a noite com... Quando levanta, não era Raquel, era a Lia. Ele falou: mas eu dormi com a Lia, não é com a Raquel. Aí ele falou assim: isso, a irmã mais velha, disse Labão, o tio dele. Você acha que eu vou dar casamento para mais nova e deixar a velha aí como titia? Então, tu tem que levar ali. Eu falei: mas e Raquel, que eu gosto dela? Trabalhe mais 7 anos para mim que tu leva a Raquel. Naquela época não tinha a necessidade da monogamia. As escrituras aceitam a poligamia, tá? E, inclusive, uma mulher custava 50 ciclos de prata. Ciclo é a moeda hebraica, a moeda do templo, a moeda religiosa. E aí, no caso, ele volta de lá, agora trazendo as mulheres, os filhos, os empregados e tal, e ele vai se encontrar com Esaú. E aí o que Esaú vai fazer? Diante daquela situação toda, ele bola um plano. Bota algumas crianças na frente, a primeira esposa, a Lia, bota a Raquel atrás com as outras crianças, com os empregados, e vai curvando assim, conforme que ele vai se aproximando, ele vai curvando para Esaú. Vai curvando e se curva 7 vezes, chamando ele de Senhor. Esaú perdoa. Quem são essas crianças? São todos seus sobrinhos. Aí foi abraço, beijo, alegria. E ele ficou com as terras, ficou com tudo. Então, esse é o relacionamento que não ia bem, né? Já mostrava que já a gente reencarna com os irmãos, com a mãe, com o pai, com os dramas de família que temos que encarar e resolver. Nós estamos na família certa, com os irmãos certos, com a mãe e o pai certo, mas também com a esposa certa, com a sogra certa e com os cunhados também. Tudo nos pertence, tudo nos pertence. Mas é interessante que de Ismael vai ser expulso lá das terras de Abraão, porque Isaac vai crescer e a Sara vai ter ciúme do Ismael. Porque o Ismael era mais velho e o Ismael quer ganhar a primogenitura. Ela queria que desse para o filho dela, que saiu do ventre dela. Então ela vai botar na cabeça de Abraão que tinha de expulsar Ismael. Ismael então sai de lá e vai formar o povo muçulmano, daí as 12 tribos dos árabes. E através de Jacó vai surgir, por causa da bênção e que o irmão vendeu a primogenitura, né? Por causa disso, através de Jacó, as 12 tribos de Israel. E então, por Ismael, vem o mundo árabe, os muçulmanos. Por Isaac e Jacó, vem Israel, os judeus. Muito bem. A vida passa. E aí nós temos o seguinte: dos 12 filhos de Ismael, o primeiro é o Nebaiote. Ele é conhecido, com a descendência dele, os nabateus. Os nabateus são aqueles que vão morar em Petra. Aí chegamos na cidade de Petra. Tá certo? Então, o primeiro filho de Ismael é Nebaiote, que é o fundador lá da cidade, podemos dizer, pela Bíblia, da cidade de Petra. É lógico que Petra já existiam os habitantes. Estou falando segundo as escrituras, né? Agora, olha que interessante. Uma outra filha de Ismael se chama Maalat, que era irmã do Nebaiote. Olha o que vai acontecer. Esaú vai casar com ela.
vai casar com esta prima, bem distante, mas prima. Logo, as famílias vão se unir, tanto dos muçulmanos, da origem muçulmana, muçulmana que ainda não existia, da origem árabe, com a origem judaica. Ele vai casar com ela, vai ter filhos, etc. E aí, ele vai também habitar as terras de Petra. E os descendentes dele, as terras de Petra. Por isso que lá é chamada a terra dos Edomitas, ou melhor, de Edom, do vermelho. Aquele que comeu coisa vermelha e que nasceu vermelho. Tá certo? Muito bem. De Jacó vai nascer Rubens, o primeiro filho, e Simeão, o segundo filho. Mas acontece que Rubens, vocês devem estar lembrados da história, Rubens, que era o primogênito, o primeiro dos 12 filhos, Rubens vendeu o irmão, que é aquele José. Tem até um romance muito bonito publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é A Vida de José, né? Então, esse livro, esse Rubens, como ele vendeu o irmão, isso é uma coisa muito feia, ele não ganhou a bênção do pai Jacó. Então, ele foi expulso da genealogia. O segundo filho era Simeão. Simeão, quando a irmã dele era apaixonada por um príncipe da região, e para casar com esse príncipe, o príncipe que não era judeu tinha de fazer a circuncisão, disseram, que é aquele corte em volta do prepúcio, do órgão sexual, e aí, masculino. E aí quem foi fazer essa cirurgia, esse corte, foi o Simeão. E ele tinha ciúme da irmã. Então ele cortou mais do que devia. E todos os homens daquela região ficaram muito enfraquecidos, perderam muito sangue, tiveram febre. E aí, quando eles estavam doentes, caídos, ele pegou a espada e matou todo mundo. Só para não dar a irmã. Agora veja que a circuncisão era a vontade de Deus, que era para dizer que através do pênis que sai o sêmen, e eles achavam então que o homem é que gerava, porque a mulher só recebia, eles não tinham essa ideia, então através do homem que gerava, a geração, como vinha através do órgão que tinha a marca divina, que era a circuncisão, era para dizer que até as crianças pertencem a Deus. Aliás, o Hermínio Corrêa de Miranda tem um livro maravilhoso, Nossos Filhos São Espíritos, né? Para dizer assim, made use Jeová, tá certo? Produção divina, né? Vem do plano maior. E aí, então, Simeão também não entrou na genealogia. Quem vai entrar seria Levi. Mas acontece que Levi era amigo do Simeão e ajudou na morte. Por isso que Levi não entra na genealogia também, porque ele ajudou o Simeão na morte dessa comunidade. Então vai entrar o quarto filho, o pai soube de tudo, mais tarde, aí o pai só abençoa Judá. Judá é que recebe a bênção de Jacó, ele que vai entrar na genealogia. Por isso que diz que o Cristo é o leão de Judá, é da descendência de Judá. De Judá nasceu Davi, de Davi veio Cristo. Então, o que é que acontece? De Levi nasceu Moisés. Por isso que da família de Moisés vai nascer Araão, que vai ser o primeiro sacerdote, Araão, irmão de Moisés. Moisés era médium e ditava para Arão, e Arão é que tomava as decisões como sacerdote. Por isso que vai surgir lá na época de Jesus, a gente escuta muito isso lá nas Escrituras, são os levitas. Os levitas são todos aqueles que nascem da descendência de Levi e que vão ser sacerdotes. Mas de Judá vai nascer o Cristo. E aí nós chegamos a já duas religiões interessantíssimas. O judaísmo com Moisés, a primeira revelação, e o Cristo, a segunda revelação. Então, Cristo veio de Judá, Judá veio de Jacó, Jacó veio de Isaac veio Abraão. Aí quando a gente abre o livro lá de Mateus, a gente vê a genealogia de Mateus, né? Aí vê de Abraão e tal, e vai indo até o Cristo. Tá certo? Muito bem. Agora repare que da descendência de Maate,
ou dos Nebaiotes, ou de Ismael, vai nascer Maomé, que vai ser, podemos dizer assim, aquele que vai revelar a religião muçulmana. Agora nós temos os 3 povos dos livros. Nós temos a religião judaica, Moisés, o cristianismo, que é do Cristo, a segunda revelação, e a revelação do Corão, ou a dos muçulmanos. Todas tendo a mesma descendência, o pai Abraão, todos parentes, todos eram para estar entrelaçados em amor. E aí por que essa palestra, né? A lei de causa e efeito. Mas através da lei de causa e efeito vem as vitórias da evolução. E aqui ficou uma coisa, um fim de semana muito legal. Porque na sexta-feira os muçulmanos se voltam para Medina, para Meca, e fazem a saudação espiritual dele, as suas orações. No sábado, os judeus se dedicam às suas orações. E no domingo, os cristãos. Apesar de Paulo de Tarso lembrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que para o cristão não tem dia, porque todo dia é dia para se fazer o bem. Mas acabou se consagrando o domingo, porque a palavra domingo quer dizer Domine. Logo, Domine era o Senhor, era o dia que se cultuava o Deus imperador. E aí, para não ter confusão, dizia Domine. O cristão está pensando no Jesus, mas dizia Domine, aí achavam que era o Senhor imperador. E aí, com isso, o cristianismo pôde conviver melhor, até passar um dia a ser uma das religiões do Estado, com Constantino, a partir de 325, e depois, mais tarde, no século V, ser a única religião oficial. Aqui nós vamos fazer um pequeno passeio lá pela cidade de Petra. Aqui nós temos a terra, então, dos Nabateus, ou a terra dos Edomitas, ou a terra de Edom, tá? Aqui está o hotel em que nós ficamos. Daqui desse hotel, aqui nós temos a figura de Arão, né, o grande sacerdote, o irmão de Moisés, que lá num monte, Jebel, numa altura de 1.495 metros, como diz Flávio Joséfo, está o túmulo dele. De lá do hotel a gente vê o túmulo de Araão. Quem é Araão? Né? O irmão mais velho de Moisés, o porta-voz de Moisés, Moisés tinha até dificuldade de falar, então quem falava era Arão, o primeiro sacerdote hebreu, né? Ele não entrou na terra prometida, por causa também daquele cultuar do bezerro de ouro, por enquanto que Moisés estava no Monte Sinai falando com o Senhor, e morreu no Monte Or, né? Aonde foi, então, sepultado com a idade de 123 anos. Já estamos entrando, então, num ambiente grande ali das terras de Edom, que vai desde o sul do Mar Morto, aquele mar que ninguém consegue afundar, e é verdade, eu com esse tamanho não afundei, então é verdade mesmo. Tá? Então, desde o sul do Mar Morto até o porto de Acaba, sendo que a capital, o local mais importante naquela época e hoje turisticamente continua sendo, é a cidade de Petra. Aqui nós temos uma visão melhor do túmulo, né? Do hotel a gente vê a divisa melhor o túmulo. Aqui mais próximo ainda, aproximando o túmulo de Araão. E aqui entramos no Parque de Petra, nas escavações arqueológicas da cidade de Petra. Petra que fica na Jordânia. E aí nós temos o rei Hussein e o príncipe Hussein, que são os grandes administradores lá da região, são muito queridos, etc., né? Tudo está sob o controle deles. E agora nós já começamos a ver a beleza das construções, e nessas construções, os túmulos, né? Tudo da natureza, que eles aproveitavam para facilmente, nessa terra de calcária, extremamente rica e protegida por essas montanhas, eles se defendiam e faziam escavações, não só para fazer templos, mas também para fazer residências. É uma terra inóspita, aliás, já está nas escrituras, porque Edom não recebeu as bênçãos, Jacó ficou com as terras melhores, que emanava leite e mel, que é de Israel, né? E Edom recebeu essas terras, onde vocês estão vendo aí, não tem plantação, né? Agora já começamos a entrar pelos caminhos maravilhosos,
e que são caminhos de alta proteção, porque os guerreiros de Petra ficavam no alto das montanhas. Aquele exército que tentasse invadir aqui por baixo, por esses caminhos, recebiam balas lá de cima, né, pedras lá de cima e flechas, e não conseguiam a invasão. Por isso que os nabateus, eles se achavam os poderosos. Ninguém consegue nos destruir. Logo, eram extremamente também orgulhosos por causa disso. Aqui nós temos lá, é coisa de turismo, né? Aqui eu estou do lado de uma pessoa fantasiada de nabateu, de um guerreiro, que era um daqueles que ficava aí nessas montanhas defendendo a localidade. Mais à frente, aqui nós temos o nosso guia lá da região, né? Esse guia é tradutor. Ele também foi tradutor para o português, que ele conhece bem o português, porque ele era das Forças Aéreas da Jordânia. Ele aprendeu português aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no encontro do Lula com o rei Jordão, o ex-presidente Lula, ele foi o tradutor. E Lula até chamou ele pelo apelido, o rei ficou extremamente incomodado. Você conhece o presidente do Brasil? E ele, sim, porque nós participamos de situações de guerrilha, na época onde que o Lula ainda era da Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, ele é ainda dos Partidos Trabalhadores. Na época que ele era trabalhador, não, o presidente também é trabalhador, é difícil falar. Que ele era do Sindicato dos Trabalhadores, né? E fazia aquelas greves. Muito bem. Então, ouvimos casos interessantes aí com o nosso. E ele está mostrando aqui as pedras. Essas pedras foram encontradas pela arqueologia, né? E tem muitas dessas lá, bem redondinhas, bem caprichadas, para acertar perfeitamente quem tentasse invadir lá as terras. E agora eles eram extremamente técnicos. Olha, aqui nós temos uma rampa em que a água descia perfeitamente, levando água para tudo que é lado. E do outro lado vinha também a parte de esgoto. Descia para o outro lado, como se fosse aqui pela parede do lado de cá, a parte do esgoto que ia embora. Então era um povo, podemos dizer, adiantado em tecnologia, porque tinha água canalizada e também esgoto. E agora, cada vez mais, nós vamos vendo, repare que para invadir aqui, por que eles se achavam extremamente orgulhosos, entrar por aqui era muito difícil. Aqui nós temos a construção de um templo, né? Eles aproveitavam esse calcário aqui, que é muito fácil de ser descascado, e abriam para botar aqui as suas imagens, que se encontram essas imagens dos seus deuses nos museus, né? Que fica em Amã. Em Amã nós temos um museu, que é a capital da Jordânia, nós temos um Museu Nacional, onde há o resultado dessas escavações. Aqui nós temos uma linda pedra, né, que todos param, e repare que a terra vermelha ficou uma terra avermelhada, ela é toda avermelhada, apesar de com a mudança do sol, do horário, vai mudando as cores, mas logo também lembra a cor de Edom, ou a cor de Esaú, a cor vermelha. Aqui nós temos um elefante, a natureza foi fazendo a sua escultura, né? E aqui nós temos uma pedra que é perfeitamente um elefante. Então são vários, eu não vou botar todas essas fotos, mas são vários momentos em que a gente vê a natureza dando um verdadeiro show através de alguma chuva, quando acontece, mas principalmente pela erosão do vento. Aqui nós temos algo que já começa a mostrar que eles não são tão poderosos assim, ó. Olha essas pedras são dos romanos. Quando a gente visita as cidades que os romanos invadiram e que construíram muita coisa, o que mostra que mais tarde esta região vai ser dominada pelos romanos. Logo, vão cair. Eles que se achavam tão orgulhosos também vão cair. E aqui nós temos o ar-condicionado, que é chamado ar-condicionado. Quando a gente passa por aqui, porque é muito sol na cabeça. E repare que não tem uma árvorezinha. Mas quando a gente entra nesse corredor, é verdadeiro ar-condicionado, né? Inclusive, depois de certo horário, e à noite tem que ter casaco. É frio, né? É uma delícia o que corre ali do vento nessa região, faz realmente, nessas reentrâncias, né? Ele faz realmente um verdadeiro show de satisfação orgânica. Aqui nós chegamos a um local
que a natureza começou, pelo vento, a desenhar a forma do camelo. E aí logo mais vão ter outros camelos, e o que quer dizer é que por aqui passam as caravanas. Um foi a natureza que fez, aí eles aproveitaram, começaram a esculpir outras formas para mostrar o caminho que a caravana tem que entrar, que cada vez vai entrando mais para as suas terras, em lugares cada vez mais protegidos, e eles então eram uma população muito rica, porque fazia o meio do caminho entre o Egito e as terras da Babilônia. Então o comércio chegava ali, né? E chegava pelo Mediterrâneo, pelo Mar Morto, pelo Mar Morto não, pelo Mediterrâneo, e aí as riquezas passavam e aí ganhavam não só com as mercadorias, mas com os impostos, né? Aqui tem mais uma forma perfeita de um camelo. Aqui mais outra de um camelo. E aí estamos cada vez entrando mais para Petra, nos aprofundando na cidade. Aqui nós temos o grupo que estava conosco, da Aliança da Fraternidade, cada vez chegando mais, e o guia está nos mostrando assim, vocês vão se surpreender, calma, vocês vão se surpreender, e assim ele vai nos preparando emocionalmente para a grande surpresa. E aqui nós já estamos bem perto dela, bem perto, podemos dizer, do coração de Petra, e aí a gente se surpreende vendo o templo lá no fundo, que é o que é considerado uma das maravilhas escolhidas agora do mundo, né? Até que nós chegamos aqui, está aí o templo dedicado à deusa Ísis. E é um templo que tem uma certa mistura de religiões. Logo a influência do Egito também, olha a influência comercial como foi importante. Então tem uma influência de muitos deuses. E aí chegamos nesse templo que é imenso e que é extremamente maravilhoso. Aqui, por causa das erosões, mostra a profundidade de metros ainda para baixo, que hoje com o assoreamento, né, já se perdeu muito do tamanho deste templo. Aqui tem um colega, que era de São Paulo, que atravessou e foi lá para mostrar isso para a gente, fotografar por dentro, para a gente ver a distância, para termos uma ideia da altura do templo. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma porção de risquinhos nessa parede. É para onde subiam os escravos para fazer a construção do templo. É a escadinha que eles utilizavam para poder fazer esta construção. Aqui tu lá se passeia de camelo, realmente só com autorização de guia, né? Porque é uma região toda cercada por esses beduínos, e eles têm uma tradição de raptores, né? Mas, mesmo assim, quando há uma autorização, acho que pintam muito também a imagem. O próprio beduíno gosta disso, de que se pinte essa imagem de que eles são assim românticos e sequestram as mulheres e tal. Mas é bom que fica tudo pela responsabilidade do guia, fica melhor. Mas aqui nós já estamos vendo uma coisa muito legal, uma máquina de fotografia com essa médica aqui, ela é geriátrica, lá da cidade de Sorocaba, São Paulo, a doutora Eliane, ela está com uma máquina de fotografia. Ora, isso é muito interessante, porque uma pessoa da nossa excursão perdeu a máquina de fotografia. E de repente vem um beduíno num camelo perguntando em inglês de quem era a máquina. Então eu cheguei à conclusão que eles são extremamente honestos e que pintam demais. É coisa mais turística essas coisas do sequestro. Em todo caso, é bom sempre obedecer o guia, né? E aí nós vamos caminhando mais. Aqui nós temos outros templos, são muitos templos e túmulos. Os túmulos escavados nas pedras, a estilo daquele de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado, o túmulo virgem de Jesus, como nos fala o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos o interior de um desses túmulos, repare como eles são grandes, né? Uma abertura enorme. Aí continuamos. Repare que antes dos romanos chegaram os gregos. Olha aqui, ó, o teatro grego. Aqui são as escadarias, né, do teatro, e o que mostra que também antes dos romanos eles foram invadidos pelos gregos. Não são assim tão poderosos. Chegamos aqui numa tenda dos beduínos, onde tudo que se vende ali está sobre a responsabilidade e autorização da princesa, da esposa do rei Hussein, que é uma americana e lindíssima, que ele não nos escute.
É linda, Rei Rússia, né? Não sei, sem me envolver muito. Mas aqui nós chegamos numa dessas tendas e nós vamos ser convidados para permanecer mais um tempo lá de descanso. E aí nós sentamos e criou-se um ambiente muito gostoso. A primeira coisa é que eles riram muito da gente, porque nós nos encontrávamos com roupa clara e eles ficam com roupa escura. E eles diziam que essa roupa clara absorve demais a luz solar e que a gente sentia muito mais calor se estivesse com roupa escura. Realmente nós não acreditamos, tinha que pagar para ver. Como não tinha roupa escura, né? Mas ficou lá a opinião deles. Outra coisa é que a gente chegava lá na barraca e a gente pedia, eles riam muito que a gente queria água gelada. Quanto mais gelada, melhor. E eles, não, aí vocês vão suar muito, transpirar muito, não façam. Tem que tomar um chá morninho. Aí eu fiquei, mas eu até compartilhei lá para o chá de hortelã morninho e vi que realmente era prazeroso. É a cultura, né, que nós não temos, que é de milênios, em lugares que não tem uma árvore e que a gente não sabe como proceder, diferente aqui do Brasil. Aqui nós tivemos a oportunidade de sentar, fazer um recolhimento e orar. Orar pensando no anjo Ismael, que fundou todas essas terras, né, que é o fundador dela, através dele, dos seus filhos, e de Agar, que também era egípcia, a mãe dele, né? E o Chico Xavier nos trouxe uma bênção de oração, que é a oração de Agar. E nós tivemos a oportunidade de fazer essa oração lá todos juntos. Vamos ver aqui se eu consigo ler. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Conceda-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja. Oração do Espírito H, a mãe de Ismael, que é o anjo do Brasil, né? Psicografada por Chico Xavier no livro Temas da Vida, da edição do Céu. Muito bem. Agora, eu queria dizer que esta oração foi emocionante lá nesse local, porque um dos companheiros aqui do nosso grupo, que estava com a gente, tio daquela moça que estava com a máquina de fotografia, que é o Emílio Rusante, irmão do Ferdinando Rusante, um dos maiores amigos do professor Pietro-Baldi, tradutor de várias obras de Pietro-Baldi. Quando nós nos propomos fazer a prece de Agar, ele fez assim. Eu sei ela de cor. Então, criou uma emoção muito grande, porque saiu natural, né? Saiu do coração, então envolveu a todos com muita vibração. Aqui, continuando, aí nós temos muitos templos, eu só vou trazer mais algumas fotografias, muitos templos, outros templos enormes, repare que é muito difícil invadir essas terras, e eles sempre muito religiosos, pessoas de arte, de muita cultura. Agora nós já estamos entrando num ambiente grego, onde que nós temos várias construções gregas, o que mostra que eles nos anos 300 a.C., tinham sido invadidos pelos gregos. E aqui nós chegamos num hotel maravilhoso, que conforme que nós vimos passando, é um hotel 5 estrelas, muito granfino. E na hora que a gente vinha passando, nós ouvimos lá de cima do morro um homem gritar para a gente, brasileiro, brasileiro. Aí eu, com o doutor Maurício Crispim,
que é um médico da cidade de Brasília, né, que é o criador do IBS, o Instituto Brasileiro de Bebemerência e Integração do Ser, onde tem uma televisão, onde que passam todas as palestras espíritas ao vivo, não deixam de visitar, IBS com 2 Bs. Nós estávamos com o doutor Maurício e ele nos chamou, brasileiro, vem cá. E vocês sabem que toda aquela região, a região muçulmana, não se usa bebida alcoólica. Os muçulmanos não aceitam bebidas alcoólicas. Há até uma historinha que é muito interessante sobre, é uma lenda, né, sobre o Maomé, de que um homem viu Maomé. E Maomé perguntou para ele, o que você quer? E ele disse, eu quero ficar rico. O que eu devo fazer? E Maomé disse para ele, basta beber uma garrafa de vinho. Ele disse, mas está proibido. Ele falou, mas se você beber, você fica rico. E ele ficou pensando, não devo fazer isso, está proibido no Corão, eu não devo fazer. Mas aí ele pensou, poxa, se eu beber na minha casa, no sofá, sentado no sofá, eu já bebo ali mesmo, ali eu já vou ficar bêbado, e ali eu caio. E pronto, no outro dia eu vou estar bom, e aí pronto, vou ser rico. Nisso ele bebeu. E na hora que ele bebeu, chegou a mulher dele e falou, que isso, você bebendo? Ele empurrou a mulher. E ela deu com a cabeça e machucou. E nisso veio a mãe dele e falou, não bate na minha nora, né, que é minha filha, não bate nela. Ele então empurrou a mãe deu com a cabeça e morreu. Então ele, porque ele bebeu, ele cometeu 3 erros. Né? Ele bebeu, bateu na mulher, que o Corão, o último discurso de Moisés diz, amem as vossas mulheres. Foi Deus quem deu as mulheres para vocês. Não está certo? E toda a população, disse Kardec, bota isso na Revista Espírita, de novembro de 1866. E todos disseram, sim, as mulheres foram nos dadas por Deus. Então amem as vossas mulheres. Está combinado? Sim, e Maomé então morre. Com esse último discurso, em amor às mulheres, às esposas e às mães e às filhas. Ele então cometeu o erro de beber, bater na esposa e matar a mãe. Tudo proibido do Corão. E aí se chega à conclusão que o maior erro não está em bater na esposa nem matar a mãe. O maior erro está quando você perde a consciência, porque quando você perde a consciência, você comete tudo que é desatino. Não sabemos quais crimes cometemos. Diz a obra dos 4 Evangelhos de Rustem, que quando o orgulho sobe na nossa cabeça, caímos. E continua o Livro dos Espíritos na pergunta 262. É aí que há a queda do homem, quando a gente desatende o conselho do alto. Muito bem, mas ele nos chamou brasileiros, vem cá. E ele disse, isso aqui é um hotel. Ele falava um espanhol misturado com inglês, misturado com português. Então ele dizia, isso aqui é um hotel de qualidade. E aqui dentro deste túmulo, que é o bar, isso era um túmulo. Nós fizemos um bar. Você vê que o capitalismo muda tudo, né? E aí vocês podem entrar, aqui são os naguilés que faziam o caminho para a gente chegar no bar. E aqui dentro do bar é um espaço do hotel, que é um espaço para estrangeiro, é autorizado, então, bebida alcoólica. E a gente, com aquele calor enorme na nossa cabeça, fomos convidados para tomar um copo de chopp doado por eles. Então, realmente se celebrou uma viagem, um passeio, de forma assim muito carinhosa, de sermos então recebidos tão fraternamente, tão carinhosamente naquela região. Mas aí, para fechar, o que eu queria dizer é que nessa região nós temos também a água viva. Foi aqui, nesta localidade, que agora é um templo, e aí nós temos o guia aqui na frente, o Hussein, quando daqui Moisés bateu na pedra e da pedra jogou água, onde o povo estava no deserto durante 40 anos e não tinha água. Então ele pegou o seu bastão e bateu nesta pedra. E desta pedra gerou água, que até hoje jorra água lá e que nós tivemos a oportunidade de ali nos refrescar nesta água. Mas o que tem de interessantíssimo, e aqui está a escultura maravilhosa de Aleijadinho, na cidade de Congonhas do Campo, onde que ele pinta e faz a escultura dos profetas, né, em pedra sabão. Aqui nós temos o profeta Abdias, que é o menor livro da Bíblia, o menor livro do Antigo Testamento, perdão. O menor livro do Antigo Testamento. Só tem um capítulo e são 21 versículos. E nesses 21 versículos, o nosso Abdias,
O profeta Abidias está falando da cidade de Edom, da cidade que tinha capital por Petra. E ele está falando do orgulho deles, dos nabateus, e que não ia ficar sem ser pagos os erros que eles fizeram em perseguir os judeus. É lógico que aqui nós estamos na visão da perseguição dos nabateus para com os judeus, mas os judeus também sempre perseguiram os nabateus. Repare que começa tudo com Jacó tentando pegar, e pegou, e enganando as bênçãos e a primogenitura de Esaú. E depois o rei Davi judeu, invadiu aquelas terras. Os nabateus também várias vezes invadiram as terras dos judeus. E assim várias vezes os judeus também teve lá em invasões, etc. Mas o Abidias vai retratar um determinado momento da história, quando a Babilônia invadiu Israel e levou os judeus para o cativeiro. E os irmãos nabateus, porque no fundo são irmãos, são parentes, não tiveram pena, muito pelo contrário, fizeram tudo para prejudicar os judeus, inclusive pegaram os bens dos judeus. Então Abidias está falando da lei de retribuição através deste ponto triste, em que irmãos não se dão, e que até hoje continuam ainda divididos, Eu me lembro que quando eu saí da Jordânia e entrei para Israel, na fronteira, teve de tirar tudo, abrir toda a mala, Já estavam muitos dias de viagem, teve de mostrar tudo em detalhes, fazer perguntas se a gente estava levando bomba, se estava levando alguma arma, se a gente estava lá para fazer mal a Israel, só porque a gente veio pelo lado da Jordânia. Então, até hoje, ainda guarda todo este ranço de vibração e que a vitória da evolução está sendo feita com muito custo, Então, diz lá o versículo 3, A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, lá naquelas pedras altas, Na tua alta morada, que dizes no teu coração, quem me derrubará desta terra? Então Abidias está dizendo, você que pensa que mora num lugar alto, que é extremamente poderoso, abre o teu olho. Você que é orgulhoso e diz, ninguém vai me derrubar, saiba que Jeová está te olhando. Continua o versículo 4. Embora subas ao alto como águia, porque eles ficavam lá do alto para atacar pedra nos invasores, pareciam águias lá no alto. E embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, que é montanhas muito altas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então não existe poderoso diante de Deus, não seja orgulhoso. Aqui é uma mensagem para todos nós. Faça uma radiografia da tua alma. Você é orgulhoso? E comece pensando no caso de Edom e Jacó, dos irmãos. Será que você é orgulhoso assim com os teus parentes? Agora está se aproximando o Natal. Nós vamos ter que encontrar com aqueles que necessariamente a gente não curte tanto. E que a gente quase sempre devolve aqueles presentes do ano passado porque não gostou. Pense nesse orgulho. Abra o coração. O Senhor está te olhando. Não pense que você está no mais alto, porque às vezes você está empregado, um outro parente seu não está. Não pense porque você fez uma plástica, o outro não fez. Preste atenção. Tudo passa, tudo é passageiro. Dizia Heráclito de Éfeso, o grande sábio grego, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. Abaixa a crista. A humildade é tudo. Só os mansos herdarão a terra, lembra Jesus. Depois diz o versículo 11, eu estou pulando, só vou mostrar alguns, para a gente ver a lei da retribuição. No dia em que tiveste do lado oposto, poxa, era para você estar do nosso lado, nós somos irmãos. E às vezes você fica contra a tua família. Quantos botam os próprios familiares na justiça? O que se tem de briga de herança é uma coisa muito triste. Uma coisa tão feia. Irmão brigando com irmão por causa de um bem qualquer. Então, no dia em que tiveste do lado oposto, quer dizer, eram nossos inimigos. Os estrangeiros lhe entraram pelas portas, quer dizer, eles abriram as portas, vem, eu vou facilitar para vocês entrarem para chegar lá e invadir a Judéia.
Quer dizer, foram amigos dos estrangeiros e lançaram sorte sobre Jerusalém. Quer dizer, lançar sorte sobre Jerusalém é quem vai ficar com que pedaço de coisa aqui de Jerusalém. Com que mulher, com que homem, com que escravo, né? Com que criança, com que terra, com que bens. Tu mesmo era um deles, você se uniu a eles, não só abriu a porta para os inimigos que vinham da Babilônia, lá aqueles do Nabucodonosor, abriu as portas e se juntou a eles. Mas aqui nós temos o profeta Abidias fazendo uma de suas profecias, né? Uma obra de arte. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu desterro. Tem gente que olha com prazer, ainda diz a música popular, eu ainda vou ver você rolar pela calçada. Mas ele fez isso? Merece. Uma vez eu estava fazendo uma palestra de um homem que era motorista de táxi, que ele levou 7 facadas. Deu quem ele contratou, isso é na psicografia do Chico Xavier, está no livro Vitória, do Chico. Ele levou 7 facadas. E aí, quando os ladrões estavam indo embora, o outro falou assim, ele nos reconheceu, vamos dar a facada final, 8. E matou ele. Aí ele deu a comunicação através do Chico. Ele era espírita. Ele tinha 10 filhos, 15 netos. Há 30 anos ele era espírita e fazia o culto do lar. E aí, então, ele se manifesta, né? Mas, e dá uma comunicação lindíssima, dizendo que tem que perdoar, amar, que aqueles irmãos, chamam de irmãos, né? Foram cumpridores da lei, eu paguei débitos grandes, pesados, não quero perseguição judicial com ninguém, etc. Mas eu disse que a polícia descobriu, cercou ele, 2 foram presos, e aquele que deu a facada final, aquele tentou resistir, a polícia deu-lhe uma bala na espinha, ele estava no hospital, vai ficar paralisado. Por enquanto que estivesse aqui encarnado, né? Muito bem. Quando eu falei isso, na cidade de Volta Redonda, a moça que estava ouvindo a palestra no ambiente espírita, no centro espírita, né? Ela fez assim, bem feito. Calma, calma. É verdade. Não que não tem que ter justiça, não que não tem que ter polícia, não que não tem que ter cadeia, não que da cadeia não tem que ter solitária. Mas cabe à justiça fazer o seu papel, o delegado e o policial fazer o seu papel. O que você é? Você é professora? O que você é? Você é médico? O que você é? É engenheiro? O que você é? Você é jornaleiro? Vai cuidar do seu trabalho e faça o melhor. Deixa a justiça com a justiça. E você, sendo chamado, vai lá e preste realmente a sua contribuição. Se você for chamado, seja testemunha honesta, seja sincero, pense antes de tudo no coração, é teu irmão. E não esqueça nunca daquela vez que Chico Xavier visitou a penitenciária. E quando chegou lá dentro, perguntaram depois para o Chico, Chico, você viu muitos espíritos sofredores, obsessores lá? Ele falou, os obsessores já fizeram a parte dele. Agora eu via muita mãezinha sofrendo para ajudar aqueles presos que estão lá. E saiba de uma coisa, os presos é um de nós que a polícia já descobriu. Abre o teu olho. Está certo? Todo aquele que com a mesma medida, que mede o outro com a mesma medida, será medido também. Depois vem o versículo 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens nos dias da sua calamidade. Só, então, fazendo um estudo profundo e visitando, que a gente vai entendendo melhor as Escrituras. Então, a Escritura está dizendo, olha, você gozou de alegria na nossa calamidade. Isso não é justo, não é lógico. É um momento de dor nossa, nós somos irmãos. Se você não tem sentimento para quem é do mesmo sangue, você vai ter sentimento para um outro estranho. E aqui nós temos a obra lindíssima de Miguel Ângelo, né? O Miguel Ângelo, que não deixa de ser, né? O Aleijadinho, que é a reencarnação de Miguel Ângelo, em Congonhas, né? O Abdias. Nem te postar nas encruzilhadas, né? Quer dizer, nem ficar
de frente, né, parado de frente, nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Quer dizer, na hora que eles estavam fugindo, e aproveitavam para fugir ali naqueles caminhos dos nabateus, lá de Petra, eles avisavam, ali tem judeu fugindo. E mais ainda, apanharam os judeus ainda e usaram como escravos. Aqueles que os da Babilônia não quiseram levar. Por fim, aí está a igreja maravilhosa, com os profetas, todos esculpidos pelo Aleijadinho, né? Em Congonhas. Aqui nós temos o trabalho maravilhoso de Arigó. Arigó, que fez aqui, nessa cidade, podemos dizer, uma escultura viva, curando milhares e milhares de pessoas, sob as bênçãos de Fabiano. Aqui o mentor da nossa casa, porque era Fabiano que cuidava de forma carinhosa, de forma cuidadosa da asepsia. Nunca, nas milhares de operações de Arigó, quer dizer, do Dr. Fritz, né, nunca teve uma infecção. Tudo sob a supervisão de Fabiano de Cristo. Então, aqui nesta beleza, né, que foi um pedido de Miguel Ângelo, ou melhor, de Aleijadinho, ele pediu a Jesus que ali que tantos turistas iam reverenciar, iam saudar, iam visitar aquelas belezas das esculturas em pedra-sabão, ele queria que ele tivesse um olhar vivo para Cristo, e pediu então que fosse autorizado um médium como Arigó, para que o olhar fosse para a espiritualidade e para a imortalidade. E aí se juntou uma cúpula enorme de espíritos para trabalhar com Miguel Ângelo em plano mais alto, né? Que entre eles o nosso querido Fabiano. E aí termina aqui o Abdias: porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim fará contigo. Quando dizem todas as nações, não esqueça que são só os povos, é para cada um de nós. Na mesma medida que a gente medir, com a mesma medida seremos medidos. Por isso que a palavra mais bonita no Evangelho, a palavra mais próxima de nós no Evangelho, a palavra que nós mais precisamos no Evangelho, se diz perdão. Perdão é tudo. É a palavra para o nosso nível. A palavra perdão quer dizer perdonar e se doar plenamente. Que as bênçãos do Natal que se aproximam, que as bênçãos de Fabiano possam também nos encorajar, através dessas vibrações tão lindas do Natal, que é onde começa o trabalho da nossa recuperação espiritual, da nossa salvação, né? Mas com a ajuda do Fabiano, dadas as nossas fraquezas, possamos realmente botar a nossa mente no caminho e realizar o grande GPS da nossa salvação, aquele instrumento que realmente nos leva definitivamente para o encontro com Jesus, que se chama perdão. Muita paz, fique com Deus e me inclui nas orações de vocês.